Bom, tudo que eu falar aqui nesse podcast, caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais sobre, se aprofundar mais nesse assunto, vamos colocar aqui, assim, altamente recomendo um livro chamado No Enxame, do Byung-Chul Han, que é um dos autores contemporâneos que mais tem me influenciado, que mais está ajudando eu a formular alguma linha de pensamento, alguma linha de posicionamento. E é um. O Bill Churran basicamente é o cara que, pra mim, é o melhor cara assim que define o que é a modernidade, o que está sendo essa pós-modernidade na qual a gente está vivendo, na qual a gente está inserido. Então, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo todos os livros do Byung-Chul Han, em especial No Enxame, que é um livro barato, é um livro que custa, sei lá, R$ 20 e é tipo 140 páginas, é um livro curto, porém que tem informação pra caralho. Igual todos os livros do Byung-Chul Han, a maioria dos livros dele são livros curtos, porém que tem informação pra caralho, porque ele faz referência pra caralho. Você tem que ter um nível filosófico, um nível de conhecimento pré, antes de você ler, meio já intermediário, avançado, sabe? Você tem que manjar Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, Kant e por aí vai. Como eu disse, ele faz muitas menções no livro dele. Enfim, mas aqui eu não tô aqui para falar sobre Byung-Chul, eu tô aqui para falar sobre algumas ideias dele que ele expôs nesse livro que eu achei bem interessantes e coisas que eu também penso sobre esse assunto. Nesse podcast eu vou falar um pouco sobre a relação entre internet, desumanização, pós-comunicação e pós-modernidade. Em primeiro lugar, eu devo dizer que esse momento histórico pelo qual a gente está passando, vamos colocar assim, essa ascensão da internet, essa ascensão das redes sociais, ascensão da comunicação, a nova dialética, vamos colocar assim, a gente está num momento muito de novidade, sabe? Faz o quê? Faz uns 20 anos, mais ou menos, que a internet começou a se popularizar, começou a ser algo que qualquer pessoa pode ter acesso. É óbvio que ainda existem lugares, países subdesenvolvidos, assim, meio marginalizados, que a internet às vezes ainda nem chegou, é muito assim, a acesso de poucos. Mas para a realidade na qual a gente vive, Brasil, a maioria das pessoas que me escutam são brasileiras, a gente vive numa realidade que é muito fácil ter internet. Até pessoas com poucas condições econômicas têm hoje em dia acesso à internet. Por quê? Porque o próprio governo faz programas para facilitar o acesso à internet por parte dos mais pobres e enfim. Uh, e é um fenômeno relativamente recente, como eu disse, começou há 20 anos esse fenômeno de popularização da internet. E tudo que eu vou falar nesse podcast é algo que eu acredito que é algo que seja temporário, sabe? Porque a gente está seguindo, para justificar essa minha afirmação de agora, eu teria que me estender muito no assunto. Mas para resumir, a gente está seguindo por um rumo que daqui a uns 30 anos, possivelmente os problemas que eu vou relatar aqui não vão estar mais acontecendo. Por quê? Porque transhumanismo, basicamente, porque até lá a internet vai ter se reconfigurado de uma maneira que vai, entre aspas, resolver todos esses problemas aqui que eu vou relatar agora. Mas não é que ela vai resolver, é um resolver entre aspas. Por quê? Porque ela vai fazer com que todos nós, seres humanos, vivamos numa bolha. E aí, a gente vivendo numa bolha, a gente não vai ter como realizar esses problemas que se realizam hoje. Então vai ser um resolver bem entre aspas. Mas o que já está acontecendo, na verdade, a gente já está vivendo assim, cada pessoa numa bolha, sabe? Uma bolha diferente, afastada do mundo, e esse movimento tem se intensificado cada vez mais. Mas antes de chegar nessa parte, que já é meio que a conclusão, digamos assim, eu vou começar desde falando o óbvio nesse podcast. Óbvio que é coisa do tipo, na internet todo mundo é valentão e na vida real ninguém nem tem coragem de chamar o outro de filho da puta. Isso é básico, sabe? É aquele velho meme, aquele velho vídeo, sabe? Do cachorro latindo pra caralho. Tipo, tem a cerca ou a porta, sei lá, e aí tem alguém fora da porta e o cachorro tá latindo pra caralho pra esse alguém que tá fora da porta. Daí de repente chega alguém,
abre a porta e aí o cachorro, ao invés de o cachorro avançar na pessoa que tá fora, ó, fazer qualquer coisa relativa à pessoa que tá fora, ao invés dele manter a postura agressiva dele, ele para de latir e, pelo contrário, ao invés dele ir para fora e avançar para cima da pessoa, ele volta para casa meio que com o rabinho entre as pernas e até para de latir. É isso que acontece na internet nos dias de hoje. Eu acho que isso é de muito fácil observação. O que a gente observa na internet, em especial em redes sociais, é um comportamento bem todos contra todos, sabe? De pessoas, às vezes, excluindo completamente da vida, seja em Facebook, seja até na vida real mesmo. Isso que é bizarro. Porque hoje em dia, coisas que acontecem na internet vão pro mundo real. E às vezes as coisas que acontecem na internet são até mais importantes do que as coisas que acontecem na vida real. Por quê? Porque a gente tá cada vez mais se aprofundando, se afundando, vamos colocar assim, em pessoas que se importam mais com o virtual do que com o real. Byung-Chul Han, no livro No Enxame, ele define que nós já passamos por 3 períodos de valores históricos, de coisas que a gente valoriza conforme a história. O primeiro período foi o período em que a gente valorizava o ser, a essência, que foi algo que eu imagino, o Byung-Chul Han não deixa isso explícito no livro, mas eu imagino que essa valorização do ser, isso daí era na época dos gregos, os socráticos e pré-socráticos, ou seja, coisas de mais de 2000 anos atrás. Essa foi a primeira etapa, quando a gente valorizava o ser, quem você é. A segunda etapa, que foi quando a gente, vamos colocar assim, a gente partiu para um modelo de sociedade mais capitalista, mais produção em massa, revolução industrial, etc. O segundo período é o período do ter. Então a gente valorizava não mais o ser, mas o ter. O quanto que você tem de propriedade é o quanto que você é uma pessoa que vai ser bem vista, uma pessoa que vai ser valorizada, socialmente falando, e etc. Você não é mais o que você é, mas o que você tem. Esse foi o segundo período. Muitas pessoas ainda acham que a gente está vivendo nesse segundo período. Tem vários livros aí que falam sobre esse negócio básico de que hoje em dia é mais importante ter do que ser. Mas o Byung-Chul Han, no livro dele, No Enxame, ele diz que nós estamos agora passando por um terceiro período, que o que importa não é mais nem ser, nem ter, o que importa agora é parecer. Por quê? Porque a gente vive hoje em dia num mundo de exposição. A gente expõe isso, e o que é pior ainda, a gente expõe voluntariamente em Facebook, em Instagram, em redes sociais, na puta que pariu, basicamente, em meios de comunicação, a gente expõe aquilo que a gente supostamente é ou aquilo que a gente supostamente tem. Então, hoje em dia, mais importante ainda do que ser e do que ter é o parecer. Então, o que importa hoje em dia não é você de fato ter um Camaro, mas sim você parecer ter um Camaro, você ostentar o Camaro nas suas redes sociais. A gente vive segundo Byung-Chul Han, nessa terceira fase da valorização social, vamos colocar assim. E não obstante isso, mas hoje em dia existe o que eu chamo de pós-comunicação. A gente está começando a viver o que eu chamo de pós-comunicação. O que seria a pós-comunicação? A pós-comunicação seria basicamente a simplificação, a extrema simplificação e mecanização da comunicação. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que eu sei que talvez as pessoas mais novas que me escutem aqui, talvez eles nem vão entender o que eu vou falar agora. Mas para os mais velhos, para as pessoas que têm, sei lá, mais de 20 anos, para as pessoas que viveram, mesmo que bem pouquinho essa época, vocês já pararam para pensar no grande salto que a gente deu de uma forma de comunicação que era baseado em carta, para depois para telefone, para depois para internet, para texto? Nos últimos 50 anos, as maneiras como nós, seres humanos, nos comunicamos, elas mudaram pra caralho. A gente já se comunicou muito durante décadas por cartas, depois a gente começou a se comunicar mais por telefone, porém as cartas ainda existiam nesse contexto, e agora, hoje em dia, todo mundo praticamente só utiliza celular, internet, redes sociais, etc. E mesmo o telefone, que é uma tecnologia relativamente recente, que se popularizou relativamente recentemente, entre aspas,
O mesmo telefone, a carta já foi praticamente abolida, praticamente, mas ninguém usa carta, nem meus avós, nem minha avó não usa carta. Até minha avó, hoje em dia, por exemplo, para se comunicar, ela usa o Zap. Por quê? Porque é o meio de comunicação hoje em dia mais barato possível, é um meio de comunicação mais acessível às massas. Então a gente, com muita naturalidade, a gente abandonou as cartas. O telefone também, que era algo que é algo que hoje em dia tem mais custos, a gente também praticamente abandonou. Hoje em dia, mesmo a gente usando o celular pra caralho, a gente praticamente não atende mais chamadas telefônicas, a gente só atende se for muito importante. E hoje em dia a gente se comunica quase que exclusivamente via texto, via Zap, Facebook, Instagram e por aí vai, redes sociais no geral. E vocês já pararam para pensar na profunda mudança que a dialética da comunicação humana sofreu com tudo isso? Porque até séculos, milênios atrás, a gente se comunicava somente através da fala, da fala e escrita. Então, se a gente quisesse transmitir uma mensagem para alguém, a gente tinha que conversar com essa pessoa ou escrever uma carta para essa pessoa e aí mandar essa carta para essa pessoa. Porém, de 100 anos para cá isso mudou. De 100 anos para cá a gente passou a ter não somente a fala e a escrita, comunicação, possibilidade de comunicação, mas também a fala à distância, ou seja, o telefone. E aí a gente começou a se comunicar através disso. Pessoas, às vezes, do outro lado do mundo, a gente se comunicava através disso, de telefone. Mas hoje em dia, a gente está cada vez mais se utilizando, existe uma inversão do fenômeno da comunicação. Por quê? Porque a forma de comunicação mais básica que o ser humano possui, não é a mais básica, mas uma das mais básicas formas de comunicação que o ser humano possui, que é justamente a fala e não somente a fala, mas também o simbolismo da escrita, porque vocês já pararam para pensar que quando a gente escreve qualquer coisa mesmo, escreve no papel a casa é bonita, cada pessoa vai escrever de uma forma diferente. É óbvio que existem letras parecidas, você pode copiar a letra do seu amigo, é óbvio que existem também letras mais bonitas, letras mais feias, letras mais facilmente entendíveis, letras menos facilmente, mas o fato é que a escrita ainda é algo muito particular, ainda é algo muito individual. Tanto é que ainda a gente utiliza em alguns meios a assinatura feita de forma escrita como a forma de autenticação de que você é aquela pessoa. Porém, a gente está chegando num período em que essa forma de autenticação para mostrar que é você não existe mais. Por quê? Porque a comunicação feita via internet é extremamente impessoal. Enquanto que, por exemplo, para você se comunicar por carta, você tinha que escrever um texto à mão, e isso, querendo ou não, parte de você entrava nesse texto, porque é você que escrevia, e você tem um jeito de escrever que é bem particular e não dá para ser confundindo com outras pessoas, etc. Hoje em dia, todo mundo lê o mesmo tipo de letra. Por quê? Porque na tela do celular, a gente vê, mesmo que você converse com 10 pessoas diferentes no Zap, todas as 10 pessoas, você vai ver a mesma letra no celular, você vai ver a mesma fonte no celular. E não vai ser a pessoa que escreveu aquilo com um lápis ou uma caneta à mão. É uma pessoa que simplesmente clicou na tela do celular e todas estão fazendo o mesmo processo de clicar na tela do celular. Não é algo que sabe, que admite muita individualidade. É claro que, por exemplo, pelo jeito de escrever de uma pessoa, pelas expressões que uma pessoa utiliza, você consegue diferenciar uma pessoa de outra. Mesmo que, por exemplo, você deixe todo mundo sem nome no Zap, às vezes você consegue identificar pela forma, pela maneira como a pessoa se escreve, pelos erros de português, você consegue às vezes identificar as pessoas. Porém, é algo bem, ainda assim, é algo bem mais impessoal do que a comunicação escrita. Porque é algo que muito facilmente permite também a falsificação. Alguém pode muito bem, por exemplo, pegar seu celular, mandar uma mensagem para alguém e dificilmente esse alguém vai pensar: não, essa pessoa aqui não é isso daqui, ela teve o celular roubado, aconteceu alguma coisa. Dificilmente isso vai acontecer. Lógico que se for algo do tipo, pedindo, exigindo dinheiro, alguma coisa muito diferente do que a pessoa fala, é óbvio que ela vai desconfiar. Mas, assim, se a pessoa continuar mantendo a linha de raciocínio que estava seguindo, a pessoa pode muito bem falsificar, entre aspas, a identidade e se passar por outra pessoa, sabe? Por quê? Porque não há esse traço de
pessoalidade, personalidade impresso ali, porque ali o que a gente vê na tela do computador, o que a gente vê na tela do celular, é algo extremamente padrão, sabe? As formas de comunicação que a gente tem de hoje em dia são extremamente padronizadas. Todo mundo segue o mesmo padrão. Ou seja, é o que eu estava falando agora há pouco. Você vê a mesma fonte, pode ter 500 pessoas diferentes. Na tela do seu computador, todas as 500 mensagens diferentes vão ter a mesma fonte, o mesmo tamanho. O que vai diferenciar quem está enviando é que você vai ver, obviamente, quem está mandando ali do seu lado, tipo Maurício, João, Maria, puta que pariu, enfim. Mas assim, a forma como a gente vê a mensagem que a outra pessoa está nos mandando é extremamente, cada vez mais impessoal, despersonalizada, sabe? E não somente isso. Hoje em dia a gente vive num fenômeno que hoje em dia não, já começou faz um tempo, de simplificação da linguagem. O que é isso de simplificação da linguagem? É todo mundo basicamente escrever e se comunicar de uma forma extremamente fácil, rápida e prática e simples, sabe? Então, por exemplo, só do fato de você escrever no celular VC e não VOCE, acento circunflexo no E, já é uma forma de simplificação. Aí, com certeza, alguém vai falar, mas você não está querendo cagar regras sobre como a gente deve escrever? Não, eu acho que cada um escreve da forma como quiser. Porém, eu acho que o fato de você escrever tudo simplificado e utilizar, por exemplo, apelidos ou simplificativos para o nome de todo mundo, isso contribui, querendo ou não, para essa despersonalização. Porque é muito diferente, por exemplo, você ter dois amigos chamado Mateus e os dois amigos chamados Mateus, por exemplo, e você chamar os dois de Mate. É muito diferente você chamar os dois de Mate e você chamar um de Mateus e eu chamar o outro de Caetano, por exemplo. Você está fazendo uma diferenciação entre um e outro. Por quê? Porque um tem o nome de Mateus, sei lá o quê, e o outro tem o apelido Caetano. E aí, para diferenciar um de outro, eu utilizo Mateus e Caetano. E me refiro a um como Mateus e o outro a Caetano. É muito diferente, você está fazendo uma diferenciação de quem é quem. Agora, a partir do momento que você trata os dois como mate, você está despersonalizando, querendo ou não, eles. É óbvio que a nível de área, nível prático, quase ninguém percebe isso. Mas o que eu estou falando é que existe um certo clima social, um certo impelimento social para a gente tratar as pessoas despersonalizadamente, inconscientemente despersonalizadamente. Por quê? Porque essa é a forma mais prática de lidar com alto grau de informação que a gente recebe hoje em dia, com alto grau de estímulo. A gente vive numa realidade em que a gente está a todo momento sendo estimulado. E aí, nesse fenômeno de extrema estimulação, a gente acaba, às vezes, despersonalizando as pessoas, ou tirando a importância que as pessoas têm. Por quê? Porque a gente vive numa realidade que a gente está tão em contato com as pessoas que as pessoas deixam de ter, que o contato com as pessoas deixa de ter importância. As coisas só têm alguma importância pra gente quando a gente percebe a falta que elas nos causam. Quando a gente percebe... quando a gente passa algum tempo se abstendo dessa coisa, aí a gente percebe a importância dessa coisa. Só que na realidade em que a gente está vivendo, cada vez mais não há espaço para o espaço, não há espaço para a não comunicação, não há espaço para o silêncio, não há espaço para a solidão, não há espaço para estar e ser só, cada vez mais. E aí no meio disso, a gente perde nesse contato constante que a gente tem com todo mundo, porque a gente vê pessoas na rua, a gente vê pessoas no celular, a gente vê pessoas no computador, e a gente está sempre se comunicando, a gente entra num jogo e é tudo online, a gente tem contato com outras pessoas. Numa realidade em que a gente está a todo momento em contato com o outro, como que a gente vai saber qual é a importância do contato com o outro, se a gente não sofre a falta que o outro nos faz? É a mesma coisa que, por exemplo, você tem um carro e você utiliza esse carro todo dia, a todo momento, vamos colocar assim. É muito capaz que, por você utilizar esse carro a todo dia, e você não sentir falta dele porque ele está ali disponível a todo momento, você não vai sentir
faltar dele é a distância, é a falta que nos faz perceber qual é o valor de algo. E a partir do momento que não há essa distância, essa falta, a gente não percebe o valor. Então o que está acontecendo? A gente está matando não somente a linguagem, mas também a comunicação. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo é substituível. A gente vive numa realidade em que facilmente a gente substitui não somente as coisas, mas também as pessoas. Então vamos supor que você estava de papinho aí com uma mina. E aí, por qualquer motivo, essa mina brigou com você e bloca e tal. É muito fácil para você, por exemplo, entrar no Facebook, procurar outras minas, procurar conhecidos de conhecidos, adicionar outra mina e começar a conversar com essa outra mina e começar tudo de novo, sabe? E aí, caso algo dê errado, o que você faz? Você bloqueia, vai para outro. E aí, se der errado, o que você faz? Bloqueia, vai para outro. Nós, seres humanos, estamos cada vez mais substituíveis, não somente porque a nossa dialética da comunicação mudou, porque a dialética das relações humanas mudou, não somente por causa disso, mas porque a gente vive numa realidade que está cada vez mais próximo o momento que as máquinas superarão o ser humano. E o que eu quero dizer com as máquinas superando o ser humano? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, seres humanos, nós somos seres que estamos sujeitos ao erro. Todo mundo sabe, errar é humano. É uma das frases aí mais básicas e mais quais que existem. Errar é humano. Ou seja, nós, seres humanos, por mais que nós tenhamos nossas qualidades, nossas possibilidades e toda a nossa subjetividade humana, nós não somos perfeitos. Por quê? Porque errar é humano, humanos estão sujeitos a erros. Logo não somos perfeitos. Porém, do ponto de vista técnico, industrial, capitalista, as máquinas são muito mais tendentes à perfeição do que o ser humano. Por quê? Porque as máquinas seguem cálculos matemáticos, seguem algoritmos. As máquinas, em tese, são infalíveis. As máquinas não estão sujeitas a erro, pelo menos em tese. E aí isso causa uma desvalorização da vida humana, porque o ser humano está sujeito a erro e a máquina não. E aí a gente está vivendo num momento que não somente em escala industrial o ser humano está perdendo importância, porque cada vez mais os serviços estão sendo automatizados e os serviços automatizados são menos tendentes a erros do que o serviço humano, não somente no ramo das profissões, no ramo do capitalismo em si, o ser humano está sendo substituído, mas até no nível das comunicações e da dialética humana nós estamos sendo cada vez mais fáceis de sermos substituídos. E isso ajuda a explicar até o porquê de amor líquido, o porquê das relações hoje em dia não durarem, o porquê de hoje em dia nenhum relacionamento mais durar um ano. É lógico, há exceções, obviamente, mas a maioria dos relacionamentos hoje em dia é fato, não duram e a taxa de divórcio está altíssima. O casamento hoje em dia é um jogo, entre aspas, de alto risco. Nós vivemos numa realidade, basicamente, em que a gente está cada vez menos preparado para lidar com a diferença do outro. Isso explica muita coisa. Isso explica feminismo, isso explica, em parte, MGTOW, isso explica uma pancada de movimento aí que assume que meio que dita, entre aspas, que você não deve lidar com outros grupos. Por quê? Porque a gente vive numa realidade cada vez mais de colmeia, de grupo e não de indivíduos. Então a gente não olha mais pro indivíduo em si, a gente olha pro grupo que ele pertence. É aquele velho negócio que eu já falo há 500 mil podcasts atrás. Se você é de direita, você não fala com quem é de esquerda. Se você é de esquerda, não fala com quem é de direita. Cristão não se relaciona com ateu e por aí vai. A própria tecnologia, a própria internet, a própria maneira como o Facebook, redes sociais, etc. se organizam, elas contribuem para fazer com que a gente não lide com o diferente, com a gente muitas vezes condene o diferente. Por quê? Porque Facebook, Instagram, etc. utilizam algoritmos que sugestionam que a gente siga páginas, que a gente participe de grupos que são semelhantes à nossa linha do pensamento. E caso vamos supor que um indivíduo passa 6 horas diárias no Facebook. Caso aqui hipotético. E nessas 6 horas diárias ele participa de grupos, ele conversa com pessoas e ele utiliza o Facebook assim e vê coisas que o Facebook sugere para ele. Nessas 6 horas que ele tiver contato com essas pessoas e grupos e publicações, etc., ele muito provavelmente ele só vai ver grupos. Ele só vai receber de grupos semelhantes no Facebook, grupos que se assemelham àquilo que ele já gosta.
E sugestões de amizades também de pessoas que se assemelham às pessoas que ele já tem. Então, por exemplo, um sujeito de direita, ele vai receber como sugestões de grupos para participar, grupos de direita. Sugestões de amizade, pessoas que são mais à direita do que à esquerda. Publicações, ele vai ver mais publicações de direita do que de esquerda. Publicações que mais corroboram com aquilo que ele pensa do que questionam. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez menos... as pessoas estão cada vez mais sentindo que elas não têm direito de serem afrontadas. Por quê? Porque a própria dialética, a própria lógica das redes sociais impulsiona isso. Por quê? Porque a gente só vê coisas que a gente gosta, só vê coisas que a gente compactua, a gente só vê coisas que basicamente fazem parte previamente dos nossos ideais. Então tudo que a gente vê, ou pelo menos assim 80, 90% dos conteúdos que a gente vê nas redes sociais em geral, são só para confirmar aquilo que nós mesmos já pensamos. É punhetação basicamente pro ego. Então, se você fica muito tempo em Facebook, muito tempo em Instagram, na rede social que for, você vai ver muita coisa que só corrobora, que só confirma aquilo que você pensa. E você vai ver muitíssimo pouca coisa que não vai com aquilo que você pensa, que bate de frente, vamos colocar assim, com aquilo que você pensa. E o que você faz? Você silencia a pessoa, você exclui a pessoa, você bloqueia a pessoa, porque cada vez mais a gente tem intolerância ao outro, cada vez mais a gente não sabe como lidar com o outro. A internet propiciou com que a gente conhecesse o cara que mora lá no Japão, enquanto que a gente mora no Brasil, mas nos afastou dos nossos vizinhos, por exemplo. Hoje em dia a gente conhece bem, entre aspas, o sujeito que mora no Japão, a gente segue o sujeito que mora no Japão do outro lado do mundo, mas a gente não sabe nem o nome do nosso vizinho. A internet, por um lado, ela facilitou a comunicação, mas dificultou a relação. Essa é a frase que define esse podcast. A internet, a nova lógica das relações humanas, elas facilitam a conexão, mas dificultam a relação real, sabe? Porque hoje em dia ninguém mais conhece ninguém e todo mundo está mais interessado nos lados do que nas ideias. E a partir do momento que se mostra lados, se mostra ideias que são diferentes daquilo com que eu compactuo, pronto, para de seguir, exclui, enfim, toda essa merda que vocês devem saber que é possível de fazer. Eu acho que, para encerrar, nós seres humanos, nós temos um cérebro muito primitivo. Não tô aqui falando, por exemplo, que eu concordo com Freud, que diz que tudo é sexo e o ser humano é só sexo. Eu não acho isso. Mas nós seres humanos, nós querendo ou não, nós somos animais. Nós temos um cérebro primitivo, nós temos um funcionamento cerebral primitivo. E nós estamos lidando, nesse último século, de 100 anos para cá principalmente, nós estamos lidando com tecnologias extremamente novas e tecnologias que simplesmente não fazem parte dessa lógica cerebral que a gente tem. Tecnologias que seguem uma outra lógica. E aí, para a gente ter que adaptar a lógica humana, a lógica cerebral primitiva humana, para a lógica que existe no ambiente da internet, acaba se transformando nisso que a gente vê. Bolhas identitárias, bolhas ideológicas, desumanização, gente xingando gente por motivo nenhum. Você entra em jogos online, é um xingando o outro, alguém erra, pronto, já todo mundo xinga a mãe do cara, xinga a mãe, o pai, tudo. Enfim, qualquer merda hoje em dia é como se tivesse sido estabelecida na internet, praticamente em quase todos os lugares da internet, uma verdadeira zona de guerra, sabe? Em que não há lugar para comunicação, em que não há lugar para relação, porque simplesmente pelo fato de que você não sabe quem é a outra, você não está vendo quem é a pessoa do outro lado. Eu duvido que, por exemplo, é óbvio que, por exemplo, é muito mais fácil você chamar alguém de filho da puta na internet do que na vida real. Tipo, a pessoa tá aqui na sua frente e você chamar ela na frente dela de filho da puta, um sujeito desconhecido, vamos colocar assim, é muito mais fácil na internet. Porque, obviamente, na internet você tá seguro, não vai acontecer nada você xingar o sujeito de filho da puta. Agora, na vida real, não. Se você xingar ele de filho da puta, você vai receber um filho da puta de volta, ou você pode receber um soco, pode começar uma briga, pode começar até uma morte, enfim.
A internet também contribui muito para essa geração de soy boy, para essa geração de homens fracos, porque simplesmente não existe mais embate no mundo real, só existe embate no virtual. E o embate no virtual muitas vezes não se transpõe para o mundo real. Então no virtual você pode xingar todo mundo, você pode falar que a mãe de todo mundo é puta, você pode falar que mulher é merda, você pode falar que homem é lixo, e nada acontece feijoada, sabe? Nada acontece feijoada entre aspas. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que na internet é muito fácil você xingar todo mundo, você ser o machão, você ser o fodão. Na internet é muito fácil, mas na vida real não é bem assim que as coisas funcionam e todos nós sabemos disso. E aí isso acaba causando também um certo apego à internet, porque na internet a gente é quem a gente quiser, mas no mundo real não. E é por isso também que no futuro, muitas pessoas, quando o transhumanismo chegar aí com mais força, muitas pessoas, eu diria que a grande maioria das pessoas vão abraçar o transhumanismo com força. Já estão abraçando, na verdade. Já estão abraçando, mas muitas pessoas, quando o transhumanismo estivessem mais na cara, vão abraçar o transhumanismo com força, porque o transhumanismo é conforto, o transhumanismo é não confronto, o transhumanismo é você viver uma realidade que é 100% compatível com você, que é 100% você, que não existe o outro. O que vai acontecer, o que está já acontecendo, é que nós estamos ficando cada vez menos sensíveis ao outro. A gente não liga mais para as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero aqui também cair no discurso soy boy de ai, não pode xingar, ai, não pode ofender. Claro que pode, se você quiser, sei lá, jogar a puta que pariu e xingar a mãe do cara, você pode. O que eu tô falando é que simplesmente muitas vezes isso é desnecessário, sabe? Porque, por exemplo, num joguinho, o cara errou uma vez, todo mundo já começa a jogar o cara, falar que a mãe dele é uma puta, que ele é um verme, que ele é um arrombado, não sei o quê. Cara, sabe? Hoje em dia as pessoas entram em histeria por nada. Entram em histeria por, sabe? Saiu uma notícia que se espalha como um viral na internet, como um shitpost na internet, um monte de gente, um monte de grupo quebrando o tabu, ou, sei lá, catraca livre, ou a puta que pariu, a rede de notícias da direita entra em choque. Por quê? Porque existe a internet, a nova comunicação humana, ela é muito sujeita à histeria coletiva. A histeria coletiva, por quê? Porque a internet humana é muito sujeita à desumanização, e desumanização facilita a histeria. É muito mais fácil você entrar em histeria, você entrar em pânico, você entrar, sabe, num jeito de ser e estar incomum, quando você não conhece o outro. Quando você conhece o outro, quando você conhece, vamos supor, um barulho de explosão acontece no seu vizinho. Se você, por exemplo, você conhecer seu vizinho, e vamos supor que você conhece seu vizinho e você sabe que seu vizinho é químico, que ele, sei lá, ele trabalha com sei lá o que, mas ele é químico e ele mexe com alguns produtos industriais na casa dele. Se você souber disso e ouvir um barulho de mini explosão na casa do vizinho, você vai, sabe, ficar até mais tranquilo, sabendo, você não vai se deixar abalar por isso. É isso que eu quero dizer, você não vai se deixar abalar porque você sabe que seu vizinho é químico, você sabe que ele mexe com produtos industriais, então você sabe que um barulhozinho de algo explodindo, é óbvio que um barulho de uma explosão, sabe, algo que você veja fogo, é óbvio que você deve entrar em pânico. Mas um barulhozinho você não, é o que eu quero dizer, que um barulhozinho você não vai entrar em pânico, você não vai, sabe, entrar em tipo choque, histeria. Agora vamos supor que você, essa mesma situação, só que você não sabe que seu vizinho é químico. Você não sabe que seu vizinho mexe com produtos químicos. De repente você ouve um barulho de uma explosãozinha, sei lá, sabe? Isso, dependendo da pessoa, isso já é motivo suficiente para fazer a pessoa não necessariamente entrar em pânico, mas ficar apreensiva, tipo, que porra é essa que tá acontecendo? Aí manda mensagem pros amigos falando, o mundo tá acabando, ai, o meu vizinho tá explodindo, será que alguém morreu? E, sabe, aí coloca a cabeça na parede para ver o que tá acontecendo. É óbvio que isso daí não é uma histeria, necessariamente falando, mas o que eu quero dizer é que quando você conhece o outro, você sabe qual é o lugar de ser e estar no mundo do outro, fica muito mais fácil de você entender o outro. A partir do momento que você não conhece o outro, e isso é muito fácil, porque a internet não nos propicia, as redes sociais principalmente, não nos propiciam conhecer o outro, a partir desse momento fica muito mais fácil de entrar em pânico. Fica muito mais fácil de você ter um momento de agressividade.
ou um momento de choque, ou um momento de histeria, porque é simplesmente assim que o ser humano é. O ser humano lida melhor com aquilo que é conhecido. Com aquilo que é desconhecido, ele muitas vezes ele lida de formas negativas. E isso está cada vez mais tendente a acontecer. Porque, como eu disse, cada vez mais a gente conhece conhece, entre aspas, o japonês, mas a gente desconhece o nosso vizinho. E aí, sabe, pós-comunicação, internet, pós-modernidade, tudo contribui para, não exatamente para a morte das relações humanas. As relações humanas ainda não morreram, mas elas vão morrer em breve, daqui a 30 anos, como eu disse. Mas basicamente a gente vive num momento de pós-tudo. Porque tudo cada vez mais está perdendo sua essência, tudo cada vez mais está se transformando cada vez mais em genérico e despersonalizado. E nesse movimento a gente está ficando cada vez mais desumano, cada vez mais desumanizado. A gente não sabe mais conversar com as pessoas, a gente não sabe mais lidar com a diferença, a gente simplesmente não sabe mais. A dialética das relações humanas basicamente está toda cagada. E como faz para consertar isso? Não tem como fazer. Se você tem 20 anos para baixo, principalmente se você tem 20 anos para baixo e já nasceu com contato à internet, você tá acostumado com isso todo dia, o dia inteiro, cara, sinto muito, mas não há esperança para você. Não é piercing, o chip de Satanás, como dizem os evangélicos, que é implantado aí no pescoço e você não consegue se livrar dele, já foi implantado com você. A Matrix é muito mais subjetiva do que objetiva.